Como é que as proteínas estão distribuídas na nossa alimentação? A gente tem as proteínas de origem animal, que são as carnes, tanto as carnes vermelhas como as carnes brancas de aves e peixes. Nós temos também os ovos e nós temos os leites e derivados. Esses alimentos são fontes de proteína e é muito importante que eles sejam consumidos ao longo do dia. Caso você faça a opção por não consumir proteínas de origem animal, nós temos também alguns alimentos que são boas fontes de proteína de origem vegetal, que são principalmente os grãos e as leguminosas, como por exemplo feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. Caso você não consuma proteínas de origem animal, você tem que ter um cuidado com alguns minerais importantes para o bom funcionamento do organismo, como por exemplo o ferro, o magnésio e o zinco, e também com relação à quantidade de vitamina B12 que você ingere, principalmente porque as principais fontes são as proteínas de origem animal. O que acontece é que na grande maioria das vezes, boa parte da população tem um déficit muito elevado no consumo de proteínas, principalmente no que nós chamamos de refeições intermediárias, que seriam aquelas refeições tanto no meio da manhã, como por exemplo no meio da tarde. Existe o hábito de consumir fontes de proteína apenas na hora do almoço e na hora do jantar. Uma dica principal com relação ao processo de emagrecimento que vai te beneficiar de forma extremamente significativa é que você comece a fracionar o consumo de proteínas ao longo do dia e você consiga distribuir em todas as refeições que você realiza ao longo do dia uma quantidade bacana de proteínas. Você pode começar o dia, por exemplo, consumindo ovos no teu café da manhã. No meio da manhã, que é esse período do lanche, você pode optar tanto por um iogurte natural, sem açúcar ou aditivos alimentares, como também por uma porção de algum shake proteico, como por exemplo o whey protein. Na hora do almoço, você poderia optar, por exemplo, por carnes magras, principalmente carnes brancas, como carnes de aves e de peixes, e se for optar por carne vermelha, você tem que optar por aquelas que têm menores quantidades de gordura, como por exemplo o patinho. Na opção para o lanche da tarde, vale a mesma dica para o lanche da manhã. Já na hora da janta, você pode também seguir a mesma orientação com relação ao horário do almoço. Ou então pode até fazer um ovo, um omelete, um ovo mexido com queijo, que também é uma fonte bacana de proteínas e de algumas gorduras bem interessantes que nós vamos falar em outro vídeo. Então, basicamente, só de você começar a fazer essa melhor distribuição proteica ao longo do dia, de inserir alimentos, fontes de proteínas que são interessantes e nutritivas para o teu organismo, tenho certeza que você já vai observar uma melhora considerável, tanto na questão do emagrecimento, na questão estética, visual, como também no controle da saciedade, ou seja, você vai ficar sem sentir fome por um período maior de tempo. Então é muito importante que você desenvolva esse hábito de consumir mais proteínas ao longo do dia, para que você consiga manter de forma mais estável a tua glicemia ao longo do dia, ou permanecer com ela estável pela maior parte do tempo. Além do mais, que se você está fazendo um programa de exercício físico, por exemplo, as proteínas elas são extremamente importantes para o processo de anabolismo, de crescimento de massa muscular. Elas fazem a sintetização e a sinalização que os nossos músculos precisam aumentar de tamanho. Então é muito importante que você também tenha essa ideia com relação à função das proteínas. Vale lembrar que as proteínas possuem inúmeras funções importantes dentro do nosso organismo, que elas são um nutriente essencial tanto para quem busca emagrecimento, como também para quem busca o aumento de massa muscular e para quem quer buscar realmente uma vida mais saudável. Por isso que você deve buscar consumir alimentos fontes de proteína, eles vão promover mais saciedade, vão deixar o teu corpo bem nutrido e vão fazer toda a diferença na eficiência do processo de emagrecimento. Espero que você tenha gostado desse vídeo, um grande abraço e eu te espero no próximo vídeo. Tamo junto!